oficialmente sentado na minha cadeira. Diazinho cheio aqui na Assembleia, mas seguimos. Fiquem à vontade aí para ir se ficando mais confortáveis aí, que vamos bater um papo logo mais com o prefeito Léo Pascoal, que já me falou que está entrando. Então, e acho que vai ser legal porque ele vai poder falar um pouquinho sobre como é que foi a experiência dele ali, desde a conceituação, redação do projeto, até, obviamente, que eu acho que é o que mais interessa a vocês, quais os impactos que tem tido em Esteio, né, que é uma cidade que tem suas peculiaridades, eu comentei para vocês no domingo, é a cidade com o menor território do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês sabiam disso, mas apesar de ser uma cidade aí dos seus 80 mil habitantes, é a menor cidade em extensão territorial do Rio Grande do Sul. E é uma cidade que tem crescido muito, né? E basicamente porque precisa crescer em termos de densidade e de força dos seus negócios, né? Não é que nem muitas cidades aí, mais ali para a fronteira, especialmente, que tem um território imenso e daí vai crescer, divide ali um pedaço de terra, vai lá e vai fazendo e a área urbana vai simplesmente avançando, né? Esteio tem muita pouca área urbana para se avançar simplesmente. Então o desafio da cidade é bem interessante. Quem conhece aqui na região metropolitana sabe que ali aquele entroncamento ali entre Esteio, Sapucaia e São Leopoldo é uma parte que historicamente com dificuldades de organização, de urbanização e até de vencer a violência, né? Mas Esteio tem tido uma experiência bem interessante nesse sentido e o Leonardo vai contar pra gente logo mais. E vamos que vamos. O que vocês me contam daí? Deixa eu te fazer uma pergunta, deputado. Como é que foi a sessão hoje? Eu não consegui acompanhar o plenário. Cara, foi muito sem graça, na verdade. Só votamos projetos de utilidade duvidosa, né? Só votamos projeto de nome por exemplo, o último projeto da sessão foi um projeto que estabeleceu o dia do torcedor do Ipiranga de Erechim. E vocês que acompanham o meu trabalho sabem o tamanho desgosto que me dá votar esse tipo de projeto. Eu, inclusive, sou autor da proposta que faz com que esse tipo de projeto não tenha que ir para plenário, só que existem ainda alguns projetos que foram protocolados antes da vigência da minha proposta. Então, a gente já conseguiu evitar que muitos desses projetos fossem à votação, mas, infelizmente, alguns ainda seguem tramitando e acabaram não indo à votação, então acho que até o final desse ano a gente ainda vai ter alguns projetos desse tipo sendo votados em plenário, que eu acho pessoalmente meio constrangedor até, né? Uma casa legislativa que custa 700 milhões de reais por ano dos pagadores de impostos, ficar gastando tempo com isso. Prefeito Leonardo Pascoal já está entre nós com um quadro de Esteio atrás de si. Esse é um fundo artificial ou é o fundo da prefeitura? Não, um fundo artificial, né? Boa noite, deputado Fábio, boa noite a todos. Não, é uma foto aérea aqui da cidade em época de Expo Inter. Mais ou menos deve ser a foto do ano de 2010. Por aí. É aquela foto que tem no teu gabinete, né? Isso mesmo. Sim. Não, mas tu não tá no gabinete agora, né? Tu botou... Não, tô no gabinete, no gabinete. Ah, tá, eu achei que... Pela forma como tu te mexeu, eu achei que fosse aqueles fundos artificiais que o pessoal bota no... Acabei de chegar de uma prefeitura na rua, a gente estava num bairro aqui, acabei de chegar no gabinete, estamos prontos aí. Legal. Que bom, obrigado pela tua... Ô, Yuri, me manda o link aí de novo, por favor, do nosso roteiro aqui. Acabei me escapando. Obrigado novamente aí por estar conosco, dedicando um pouco do teu tempo para compartilhar um pouco da tua experiência à frente da prefeitura, especialmente à frente desse desafio que foi de construir a primeira lei de liberdade econômica do Brasil, especificamente aqui em Esteio. Um motivo de orgulho para nós aqui, podemos estar tendo esse tipo de experiência inovadora aqui, e acho que a todos interessa compreender um pouco mais sobre como é que foi essa caminhada, talvez até se tu puder falar um pouco sobre o que te motivou a propor essa lei, como é que foi a construção dela, como é que foi a receptividade na Câmara de Vereadores,
dentro da população também, na opinião pública, e, claro, se tu puder aprofundar um pouquinho mais conosco alguns dos principais resultados após esses quase 2 anos de aprovação da lei, vai ser muito legal. Mas antes disso, deixa eu te apresentar para o nosso pessoal aqui, que conforme eu tinha te comentado, são os membros do nosso Liberta RS, tem pessoas aqui de todos os cantos do estado, né? Como é uma aula extra, no horário extraordinário, que a gente conseguiu encaixar aqui a tua presença, nem todos estarão presentes conosco, mas a gente vai buscar fazer com que esse conteúdo chegue a todos de forma mais acessível possível, para que a gente possa ter mais e mais experiências positivas como essa replicada estado afora. Então, Leonardo Pascoal, prefeito reeleito na cidade de Esteio, economista, graduado em Ciências Econômicas e em Gestão Pública, mestrando em Direção de Recursos Humanos e autor da primeira Lei de Liberdade Econômica aprovada em todo o Brasil. Leonardo Pascoal, obrigado por estar conosco e a palavra é tua. Manda bala aí. Tá bom, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Agradecer, deputado Fábio, pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês ainda que virtualmente, né, mas que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre um assunto que é tão caro para nós e que tenho certeza para cada um de vocês. Não fosse assim, certamente não estariam nesse grupo aí tão seleto, qualificado, que comunga dos mesmos ideais, né, e dos mesmos valores. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje. A minha ideia, né, vou falar um pouquinho, então, sobre essa construção da Lei de Liberdade Econômica e também falar um pouquinho depois sobre redução de impostos. O meu objetivo aqui não é ser acadêmico, tá? Embora tenha uma certa caminhada, enfim, na academia, mas o meu objetivo aqui é ser o mais empírico possível, tá? Mostrar na prática realmente, no dia a dia, como as coisas acontecem, porque a gente tem poucos exemplos no Brasil de políticas públicas, especialmente, né, ou de ações da administração pública que caminhem no sentido da liberdade econômica, da redução de impostos, da redução do tamanho do Estado, porque também a gente tem uma série de mitos e de estigmas ao redor disso, e eu acho que é importante a gente compartilhar um pouquinho e mostrar que dá para fazer e que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que medidas como essa não colapsam, né, o setor público e não trazem maiores prejuízos, pelo contrário, trazem resultados positivos, né? A Lei de Liberdade Econômica de Esteio, né, como o deputado Fábio colocou, ela foi a primeira lei municipal no Brasil com esse escopo. Ela se origina lá da medida provisória 881, que foi enviada em abril de 2019 para o Congresso Nacional pelo presidente da República, e lá no Congresso vira um projeto de lei de conversão para então tramitar, para que depois, posteriormente, né, viesse a se tornar a Lei 13.874, que foi sancionada no dia 20 de setembro de 2019. Na verdade, a ideia de fazer a primeira lei começou meio por acaso, num evento em Bento Gonçalves, era um congresso, se eu não me engano, da FAMURS, em que a gente tinha ido para receber uma premiação. Eu me encontrei com o deputado Jerônimo Gergen, que é um particular amigo já de muitos anos, e o Jerônimo havia sido escolhido relator da medida provisória, né, do projeto de lei de conversão da medida provisória da liberdade econômica. Conversamos ali, enfim, e eu propus a ele, olha, quem sabe a gente já encaminha, né, vai trabalhando em conjunto e já vai aplicando isso no município. Ele topou e a partir dali a gente começou a trabalhar em conjunto. Então, à medida que o relatório da medida provisória ia sendo discutido e alterado dentro do Congresso Nacional, a gente ia trabalhando aqui também, e fomos até mais céleres do que a própria tramitação no Congresso, tanto que a Lei Federal, realmente, da Liberdade Econômica, ela é de 20 de setembro de 2019, e a nossa lei municipal, ela é de 8 de agosto de 2019, né? Então, mais de um mês antes, a gente conseguiu tornar a nossa lei aqui vigente, né? O trabalho que a gente fez em relação à medida provisória, porque se vocês olharem a medida provisória, que acabou virando a lei, ela trata de uma série de questões, né?
Muitas dessas questões não dizem respeito a matérias de competência ou de interesse local, municipal. São questões que mexem no código empresarial, né, outras questões que dizem respeito a leis realmente federais, né, ou a processos de órgãos federais, né, a legislação trabalhista, enfim, outras questões. Então, o primeiro ponto que a gente trabalhou foi numa análise, a partir do texto da medida provisória, daqueles pontos que eram de competência e de interesse local, né, aqueles que nos cabia legislar. Não adiantava a gente estar reproduzindo aqui integralmente a medida provisória, seria uma medida provisória já inconstitucional e ilegal sob vários aspectos, porque estaria entrando em questões que não dizem respeito à legislação municipal. Então, a gente fez essa análise dos pontos de competência e interesse local. A partir disso, a gente procurou compatibilizar com outras legislações. Como vocês bem sabem, o Brasil é um emaranhado, né, de leis, portarias, decretos, resoluções e coisas do gênero. Então, a gente teve que compatibilizar tudo isso com outras legislações, instrução normativa da Anvisa, resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, resolução do Conselho Gestor da Rede Sim, enfim, uma série de legislações estaduais e federais que dizem respeito à atividade econômica. Porque da medida provisória, basicamente, o que diz respeito aos municípios é licenciamento da atividade econômica. É isso, né? É a emissão do alvará, que é popularmente chamada, né? Então, esse era o ponto em que a gente poderia legislar, e por isso a gente precisava compatibilizar, né, com outras legislações vigentes. Analisamos também as nossas legislações municipais conflitantes ou obsoletas em relação a isso, para verificar o que poderia já ser alterado ou revogado, e a partir disso a gente fez aí a parte mais trabalhosa, a gente fez uma análise individual das atividades econômicas. O CNAE, né, que é o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas do Brasil, possui 1.318 atividades econômicas. A gente fez uma análise individual de cada uma delas, olhando, né, se ela poderia ser classificada como uma atividade econômica de baixo risco, não apenas olhando para porque a medida provisória estava trazendo à época, mas também olhando se do aspecto ambiental podia ser considerado de baixo risco, do aspecto sanitário poderia ser considerado de baixo risco, e aí por diante, para que a gente também não tivesse uma legislação municipal que ficasse em conflito com outra legislação de uma outra esfera. Então, isso foi bastante trabalhoso, né? As nossas equipes de cada uma das áreas tiveram que fazer todo esse cruzamento com outras legislações para que a gente pudesse, ao final da análise dessas 1.318 atividades econômicas, né, pudesse ver aquelas que seriam consideradas baixo risco sob todos os aspectos e, portanto, dispensadas do processo de licenciamento. Tudo isso, embora muito trabalhoso, foi feito num prazo recorde de 35 dias entre a primeira reunião do nosso comitê municipal, que a gente criou para discutir isso, até a sanção da lei municipal e a publicação do decreto que a regulamenta, né? Então, toda a tramitação durou 35 dias. Lá no dia 5 de julho, a gente fez a primeira reunião do comitê, envolvendo, né, as áreas do desenvolvimento econômico, Procuradoria-Geral do Município, urbanismo, saúde pelas questões sanitárias e também meio ambiente. Na semana seguinte, nós já enviamos o projeto de lei para o Poder Legislativo, fizemos uma audiência pública em conjunto com a Câmara Municipal na Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município, aprovamos isso no dia 30 de julho, e aí no dia 8 de agosto a gente sancionou então a lei e já publicou o decreto que a regulamenta. Porque o mais trabalhoso de tudo não foi a lei, foi o decreto, porque o decreto é que traz atividade econômica por atividade econômica, qual é a sua classificação. Então, isso deu origem à Lei Municipal 7.255, que é de 8 de agosto de 2019, que é exemplo, né, da medida provisória que virou a Lei 13.874, dispõe, então, sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador aqui na cidade. Traz alguns princípios norteadores, como a liberdade, como uma garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular, né, perante o poder público até prova do contrário, e essa é a grande mudança, né, que a lei traz, na verdade, é a presunção da boa-fé. O poder público está acostumado
a presumir a má-fé do indivíduo, né, especialmente do empreendedor, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do município sobre as atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o município. E os principais direitos que ela traz, e aí vai para além da questão do alvará, né, primeiro e mais famoso e evidente deles é desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Então, para desenvolver atividade econômica de baixo risco, não precisa nada, não precisa pedir alvará, pedir autorização, pedir a bênção ou pedir qualquer outra coisa para a administração municipal. A pessoa vai, né, vai alugar uma peça, vai abrir as portas e vai sair trabalhando, ou vai montar na garagem da sua casa, ou como for, né? Claro que isso não exime ela de registrar o seu CNPJ, né, perante a Receita Federal, enfim, que são outras questões, mas ela não precisa pedir nada para o poder público e, por consequência, não precisa pagar nada para o poder público. Não precisa pagar taxa de alvará, taxa de vistoria ou coisa do gênero. Isso para as atividades de baixo risco. Desenvolver, um outro direito previsto na lei municipal, desenvolver atividade econômica de médio risco, e isso nós introduzimos, isso não estava previsto na lei federal, foi incluído agora, neste ano, num ajuste que foi feito na legislação, desenvolver atividade econômica de médio risco com a emissão automaticamente após o ato do registro do alvará de funcionamento de caráter provisório. Então, as atividades de médio risco, a pessoa registra a sua empresa, imediatamente, sem ter que provar nada, ela já ganha um alvará provisório de 12 meses, e aí ela tem 12 meses para fazer o licenciamento definitivo que a legislação exigir. Pode ser ambiental, pode ser sanitário, ou o que for. Mas ela automaticamente já ganha um alvará, pode funcionar normalmente, e aí tem um ano inteiro para obter os devidos licenciamentos. Também a gente colocou uma previsão, né, de que pode desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem cobranças ou encargos adicionais. E algumas coisas que são bastante... Havia restrição de dia da semana aí antes? A gente tinha algumas legislações antigas, parte delas sequer eram cumpridas, né, ou fiscalizadas, mas que tinham essa previsão, e tinha alguns acordos setoriais aqui de categorias que tinha restrições em relação a alguns funcionamentos, alguns sindicatos, aqueles acordos coletivos. Mas a gente tinha legislação restringindo, embora ela na prática não estivesse sendo fiscalizada, né, mas existia a legislação. Nós previmos na lei, então, que os empreendedores eles não podem ser autuados por infração no seu estabelecimento, né, quando desenvolvendo a sua atividade econômica, sem que seja possibilitado o convite à presença imediata, ali para defesa imediata, de um procurador técnico ou jurídico. Então, é um direito de quem está sendo fiscalizado, né, no ato da fiscalização, chamar, se assim desejar, né, um procurador técnico ou jurídico para fazer a defesa imediata, e com isso evitar, quem sabe, a abertura de um processo administrativo, né, já poder explicar ali tudo na hora. Também não se pode, né, o agente público não pode sujeitar qualquer tipo de sanção ao empreendedor quando ausente parâmetros e diretrizes objetivas, né, para aplicação de normas que sejam abstratas ou subjetivas, ou seja, né, tem que ter algo objetivo realmente para poder fazer uma autuação do empreendedor. Eu não posso autuar porque acho que isso aqui está feio, porque acho que isso aqui está errado, enfim, tem que ter um parâmetro objetivo. Bom, a legislação prevê que esse produto tem que estar na temperatura de 10 graus e está na temperatura de 20. Ok, eu tenho um parâmetro aí objetivo, claro, aferido e tudo mais. Agora, eu não posso achar que isso está inadequado, achar que está ruim, achar que está feio. E um outro ponto importante é que a primeira visita fiscalizatória sempre é para fins orientadores. Isso é uma previsão legal. O fiscal não pode, salvo em situações de iminente dano significativo, irreparável e não indenizável, né? Salvo nessas situações, o fiscal não pode, na primeira visita fiscalizatória, punir, né, autuar o empreendedor. Ele tem que orientar, até porque muitas vezes o empreendedor não está cumprindo algo, não porque não queira, mas porque a legislação
né, das atividades econômicas do Brasil muda tanto, todo dia sai portaria, resolução, que às vezes ele está desenquadrado de um item de menor importância, porque não sabe realmente que houve uma alteração. Com a lei municipal, nós revogamos 13 legislações do município, 13 leis municipais foram revogadas com a nossa lei da liberdade econômica, inclusive uma delas do ano de 1955, que é o ano de emancipação do município, né? Então, uma lei do primeiro ano de emancipação do município foi revogada também, eram legislações que conflitavam ou que eram obsoletas. Junto com a lei, como eu disse, no mesmo dia a gente publicou o decreto, que é o 6394, lá em 8 de agosto, que esse é o mais importante, porque ele traz na prática, né, o funcionamento da legislação. No decreto, a gente classifica expressamente as atividades que são de baixo risco e as de alto risco. Isso a gente fez também para facilitar a vida do empreendedor e do seu contador, advogado ou quem lhe assessora, né? Então, no decreto municipal está lá, atividade econômica por atividade econômica, em ordem alfabética, para facilitar a busca, dizendo se ela é de baixo risco, está lá expressamente quais são as de baixo risco, e as de alto risco. E ela acaba classificando por exclusão as de médio risco, né? Então, a atividade econômica que não está no grupo de baixo risco, não está na de alto risco, ela é, por exclusão, médio risco. E lá estabelece, então, que esse alvará de funcionamento de caráter provisório para o médio risco vai ter uma validade de 12 meses. Na classificação das atividades econômicas, como eu disse, são 1.318 atividades econômicas. Quando a gente fez o cruzamento de todas as legislações, a gente classificou 348 atividades econômicas, que corresponde a 26% do total, como atividades econômicas de baixo risco, dispensadas, portanto, de todo e qualquer tipo de autorização prévia da administração municipal. 660 atividades econômicas foram classificadas como médio risco, o que dá 50% do total. Então, entre as duas, 76%. Essas de médio risco, então, recebem, né, no ato já do registro da empresa, o alvará provisório de 12 meses. E apenas 310 atividades econômicas, que dá 24% do total, classificadas como alto risco, que essa sim daí precisa do licenciamento prévio. Embora percentualmente talvez possa não parecer muito, né, 26% do total serem baixo risco, são as atividades que no dia a dia têm maior volume de registro, né, maior volume de negócios ou de empresas abertas. Vou dar exemplos, né? Lojas de locações, escritórios de profissionais liberais, o comércio varejista, esse comércio de rua, né, de vestuário, bazar, bares, cabeleireiros, manicure e pedicure, instituição de ensino, padaria, açougue, restaurante, representação comercial, prestação de serviços diversos, fabricação de produtos artesanais, tudo isso é baixo risco, ou seja, não precisa de nada, né? E no dia a dia é o que qualquer município acaba licenciando em maior volume, né? Não são as maiores empresas do município, em geral, mas é o maior volume de registro de empresas. Como médio risco, né, a gente tem centros logísticos e de distribuição de grande porte, fabricação de produtos não artesanais, bancos comerciais, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, cultivo de cereais, dentre outros, que aí recebem o alvará por 12 meses até se licenciar. E alto risco, embora possa aparecer até um número expressivo de atividades econômicas, são atividades bem raras, né? E, em geral, atividades econômicas promovidas por empresas de grande porte, que tem uma estrutura para o seu licenciamento também muito mais organizada, estruturada. Comércio de produtos químicos, construção de embarcações, fabricação de produtos químicos, fabricação de automóveis, de componentes eletrônicos, produção de tubos de aço, serrarias, serviços de quimioterapia, UTI imóvel, operação de aeroportos, tudo isso são atividades de alto risco, mas como vocês podem ver pelos exemplos, são atividades, né, pouco frequentes ou pouco comuns na maioria dos municípios. É importante destacar que tudo isso, né, fez parte de várias medidas que a gente adotou, né? A Lei de Liberdade Econômica não foi um ponto fora da curva na nossa administração, algo que a gente resolveu embarcar
na carona, porque era um tema em voga na época, né? Mas faz parte de um conjunto de medidas que a gente lançou desde o início do nosso governo para criar um ambiente favorável à atração de novos negócios, ampliação de negócios existentes na cidade. A gente fez um novo plano diretor de desenvolvimento urbano. O nosso anterior tinha 75 regimes urbanísticos numa cidade de 27 quilômetros quadrados. Então, imagina retalhar esse território, que é o menor do estado do Rio Grande do Sul, 15º menor do Brasil, em 75 fatias, né? Hoje, o novo plano diretor tem apenas 5 regimes urbanísticos, ou seja, reduziram 70 regimes urbanísticos, né? Fizemos um novo código de obras, o nosso era de 1985, fizemos uma nova lei de infraestrutura de telecomunicações, porque as empresas não conseguiam instalar antenas, torres, para qualificar os serviços, né, de telefonia. Fizemos um novo código tributário sem aumentar impostos, o nosso era de 1991, o anterior. Reduzimos carga tributária do transporte coletivo, criamos, porque isso também afeta a empregabilidade, né, porque a maior parcela do custo do transporte coletivo quem paga é o empregador, então isso também tem um efeito direto aí no funcionamento das atividades das empresas. Criamos uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos, tornamos o processo de licenciamento das atividades econômicas 100% online, a pessoa não precisa vir na prefeitura para nada, nem para pegar o alvará, quando é o caso, ela pode, né, fazer tudo de casa ou do escritório do seu contador. Criamos um condomínio industrial, fizemos 2 dos maiores programas de infraestrutura do município, porque isso também impacta no funcionamento das empresas da cidade, e promovemos o maior corte de impostos da história do município, reduzindo 118 alíquotas do imposto sobre serviços. Então, botamos na alíquota mínima, a Constituição só permite 2%, né, de alíquota mínima, não dá para baixar mais do que 2%, a gente fez o maior corte de impostos da história da cidade também na nossa gestão. Eu vou falar isso um pouquinho para frente, né? A gente colheu excelentes resultados, né, da Lei da Liberdade Econômica, e aqui não é fruto de nenhum trabalho acadêmico, tá? Vou trazer os dados brutos para que vocês possam acompanhar. A Lei de Liberdade Econômica vai completar agora, dia 8 de agosto, 2 anos. Né? Se a gente comparar 2 anos para trás da Lei de Liberdade Econômica e 2 anos para frente, a gente tem um crescimento de 64% no registro de novos negócios na cidade. 64%. Tá? Desses negócios registrados pós-Lei de Liberdade Econômica, cerca de 50% deles, tá, foram de atividades classificadas de baixo risco, ou seja, não precisaram de nenhum tipo de autorização, não precisaram da emissão de alvará, não precisaram pagar taxa de alvará nenhuma aqui para o município. Né? Então, para ter uma ideia, né, por exemplo, entre agosto de 2018 e julho de 19, agosto de 19, ali o início de agosto, né, a gente teve 641 negócios registrados na cidade. Entre agosto de 19 e julho de 20, que aí já pegou aquele período da pandemia, aquele período de maior restrição ali no início, né, maior restrição das atividades econômicas e até de circulação das pessoas, foram 850. E de agosto de 20 a julho de 21, 1.579. Mas se comparar, fazer o comparativo 24 meses para trás para frente, dá os 64,12% de crescimento no número de negócios registrados. Isso não significa que são todos negócios novos. Tem aí nesse bolo muito negócio que já existia e que não estava registrado, porque as pessoas tinham receio de registrar por conta da burocracia, do custo ou de coisas do gênero. E aí as pessoas se estimularam a fazer o registro do seu negócio. Com isso, as atividades de baixo risco não precisaram mais pagar taxa de alvará. Né? As taxas para micro e pequenas empresas de alvará, né, a taxa anual era R$ 135,80. Para a empresa de pequeno porte, R$ 222,00. E para profissionais liberais de nível superior, R$ 267,00. Né? Isso às vezes pode parecer pouco, mas para um negóciozinho pequenininho, para o cara que está ali vendendo pipoca, cachorro-quente, coisa do gênero, churrasquinho, enfim, 200 e poucos reais ali faz
diferença, ou cento e poucos reais que seja, faz diferença, ele tem que tirar esse dinheiro do caixa. Né? Para vocês terem uma ideia, na Expo Inter, né, todo ano a prefeitura emitia cerca de 400 alvarás. Vinha o fulaninho lá do interior do estado para vender cachorro-quente aqui na Expo Inter, ele tinha que vir 1-2 dias antes, aqui na prefeitura, pegar a sua guia, pagar a taxa de alvará, ser vistoriado e ter o seu alvará para trabalhar 9 dias dentro da feira. Né? Isso para vender cachorro-quente ou para vender automóvel, né? Tanto faz. E ele tinha que pagar, vinha aqui antes, enfim, tinha o custo de vir antes, né, hospedagem e tudo mais. Agora a gente não emite mais nenhum alvará na Expo Inter, porque a atividade da Expo Inter é uma atividade de baixo risco, né? Só tem comércio ali simples. Né? Outro aspecto importante é que a gente conseguiu reduzir o volume de processos, né, em vários setores. Quando a gente implantou a Lei de Liberdade Econômica, nós tínhamos, naquele momento, tramitando 202 processos de licenciamento na vigilância sanitária do município. Automaticamente, 108 deles, na mesma hora, ou seja, mais da metade, 108 deles foram já arquivados, porque não precisava mais do licenciamento sanitário, imediatamente. Então, com isso, até mesmo a empresa de atividade econômica de alto risco, ela também se beneficia, porque a gente acaba desonerando a nossa força de trabalho do cara ter que licenciar o mercadinho do bairro, o restaurante do bairro, né, o açougue da vila, e aí o fiscal, né, o técnico vai se ocupar daquilo que tem relevância, que tem potencial ofensivo, que tem, né, alto risco, e vai reduzir esse prazo de análise. Quando a gente assumiu a prefeitura aqui, o licenciamento ambiental levava mais de 1 ano. Né? Hoje, o nosso licenciamento ambiental tem um prazo médio que varia entre 30 e 40 dias, daquilo que precisa ser licenciado, que são só as empresas, né, as atividades de alto risco, porque de baixo risco não precisa mais ser licenciado. Né? Então, o prazo é 30 a 40 dias. O cara que é do médio risco, ele tem 12 meses para conseguir o licenciamento ambiental dele. Se o prazo médio está entre 30 e 40 dias, é mais do que tranquilo dele conseguir o licenciamento dele ao longo de 12 meses. Aí o pessoal pergunta, mas sem essa taxa, porque é o medo que eu vejo de muitos prefeitos, né? Mas como é que eu vou deixar de cobrar essa taxa de alvará? Né? É a arrecadação que eu vou abrir mão, enfim. Nos 24 meses anteriores à Lei de Liberdade Econômica, nós arrecadamos R$1.087.000 nessas taxinhas de alvará. Nos 24 meses subsequentes à Lei de Liberdade Econômica, né, ainda não fechou os 24 certinho, nós arrecadamos R$969.000. Ou seja, né, a gente arrecadou aí 100 mil a menos. Né, em 24 meses, o impacto disso é muito pequeno. Né, até porque aumentou o volume de negócios na cidade, né, incluindo aqueles que precisam ser licenciados. Né, então, o impacto, R$100 mil em 24 meses de arrecadação é mínimo e mais. Reduziu a despesa também, porque esse fiscal tinha que entrar num carro, ir num carro fazer uma vistoria prévia num estabelecimento. Né? Aí os alvarás levavam, em média, 7 dias úteis para sair. Hoje o nosso prazo médio de emissão de um alvará, para quando precisa emitir um alvará, é de 5 horas. Né? E totalmente online. Então, essa questão do medo de perder receita, que é o medo que eu vejo mais frequente nos municípios, principalmente da área da fazenda, né, ele não se demonstra na prática, né, porque tu tem, né, até a gente teve praticamente a mesma arrecadação de taxas, enfim, mas tu reduz a despesa também, né, e acaba valendo muito a pena. E para né, encerrar, antes para ficar depois à disposição das perguntas, né, em relação ao ISS, porque esse é um medo também que a gente tem, né, como é que vai reduzir a alíquota de imposto? Ninguém reduz imposto no Brasil, né, a gente só aumenta a carga tributária para fazer frente às despesas do setor público que são crescentes, a gente nunca consegue reduzir imposto, né, a gente está sempre aprovando reformas com a perspectiva de ali na frente reduzir imposto. E, obviamente, as reformas são importantes e necessárias. Mas o ali na frente nunca chega, a gente nunca consegue reduzir os impostos. Né? A gente
aumenta o gasto público depois de outra forma, né? Reforma isso, aumenta o gasto público em outra ponta. Nós reduzimos, entrou em vigor em 1º de julho do ano passado, né? E a gente tem que considerar que todos esses dados, eles poderiam ser ainda melhores se a gente não tivesse há 1 ano e meio, né, numa pandemia, né? Imagina, né, 2 anos de liberdade econômica, a gente está há 1 ano e meio na pandemia, né? Então esses dados poderiam ser ainda melhores. Né, certamente seriam se a gente não tivesse nessa situação. E o ISS da mesma forma. A partir de 1º de julho do ano passado, entrou em vigor essa redução de 118 alíquotas do município, né? E o medo era reduzir, vai reduzir a arrecadação, né? No primeiro semestre de 2020, que pegou, né, já o início da pandemia, a gente arrecadou 7,3 milhões de ISS. No segundo semestre, quando já vigorava as alíquotas, 9 milhões, né, as alíquotas reduzidas. No primeiro semestre de 21, 8,5 milhões, né, que é a mesma arrecadação que a gente tinha pré-pandemia. E a gente tem que considerar que o setor de serviços foi um dos mais afetados, né, porque o setor de eventos é serviço, né, esse setor de estética, cosmética, enfim, isso é serviço, né, então são áreas duramente afetadas pela pandemia, e ainda assim a gente tem uma arrecadação que é, em alguns momentos, até superior ao período pré-pandemia, mas se pegar o primeiro semestre de 19 com o primeiro de 21, é uma arrecadação, né, semelhante à que a gente teve lá no período pré-pandemia, ainda que o setor de serviços esteja, né, sendo duramente afetado, instituições de ensino e outras coisas mais. Então, a gente não teve queda na arrecadação, como é o temor de muitos, e eu tenho certeza, né, que, porque esses resultados também não se dão imediatamente, né? A gente tem empresas migrando, inclusive migrando de Porto Alegre, vindo para o município por conta da redução. Imagina uma empresa pagar 5% de ISS em Porto Alegre, uma determinada atividade econômica, e vir para Esteio pagar 2%, né? Tu reduz 3% ali diretamente, né, na tua operação. Então, tem empresas vindo, então esse processo ele é gradual, né? Mas eu queria só trazer esses dados porque sempre o medo é do fisco, né? Mas vai reduzir e aí não vai ter arrecadação, aí não vai ter dinheiro para fazer frente a pagar folha de salário, a fazer investimentos, custear a administração de um modo geral, né? E eu queria fazer isso na prática aqui, né? A gente está fazendo agora também isso com o transporte coletivo, reduzindo tarifa para estimular, né, o uso desse modal, está dando certo já. Há alguns meses consecutivos a gente vem conseguindo aumentar o índice de eficiência e tal, indo na contramão muitas vezes desses quase dogmas que tem, né, de que não dá para fazer isso porque senão vai ter esse tipo de problema, né? Ninguém aqui é irresponsável, né? A gente adotou essas medidas sempre com muita responsabilidade e com segurança, né, sabendo que elas poderiam ser reversíveis também, né, se não dessem certo, mas o resultado hoje que a gente tem, ele é muito positivo sobre todos os aspectos, mas principalmente sobre o aspecto da cultura organizacional que a gente conseguiu mudar na cabeça aqui dos servidores e na cabeça também dos empreendedores que não muitas vezes não conseguiam visualizar isso de não ter que pagar taxa, de não ter que ter alvará, de não ter que pendurar lá no seu bar aquela plaquinha dizendo, o prefeito deu amém para o teu negócio, pode funcionar, né? Então essa mudança cultural ela é tão ou mais representativa até do que os avanços que a gente tem em termos de abertura de novos negócios ou coisas do gênero. Então acho que é isso, já falei demais, fico à disposição aí para eventuais perguntas que se tem. Maravilha, Leonardo. Temos aqui inscrito já o Lucas Silveira. Vamos ver se a gente vai abrindo para mais perguntas. Aí, por enquanto, é o Lucas. Quem mais tiver, inscreva-se aí no chat e a gente pode ir abrindo. Fala aí, Lucas. Opa, boa noite, prefeito Léo Pascoal. É um grande prazer te rever.
E a minha pergunta é o seguinte, depois que Fala de onde tu é. essa lei... Aproveita e fala de onde vocês são, claro. Tá. Bom, o prefeito Léo já me conhece, né? A gente já foi companheiro de partido, né? Sou de Bento Gonçalves, né? Terra aqui do nosso sempre prefeito e amigo Guilherme Pazin. E depois que essa lei de liberdade econômica ela foi instituída e decretada aí no município de Esteio, mais ou menos em média, quantas empresas se abriram de lá para cá? E mais ou menos quanto tempo está se levando para abrir uma empresa aí no município? Tá mudo o microfone. Aí, agora abri. Desde a implantação da Lei de Liberdade Econômica, foram 2.429 negócios abertos, né? Mais ou menos a metade deles, em torno de 40 e poucos % aí, de baixo risco, sem nenhum tipo de alvará, né? E o prazo médio esses que não precisam alvará, né, abre imediatamente. Aqueles que precisam de alvará, o prazo médio de emissão hoje está, claro, esse prazo foi reduzindo com o tempo, mas hoje ele está na casa de 5 horas, né? E o próprio processo também esse não depende da prefeitura, mas de registro da empresa em si, também em geral tem acontecido de um dia para o outro, porque a gente implantou um escritório regional da junta comercial aqui dentro da prefeitura também, então esse processo é bastante célere, a pessoa já faz tudo ali, né, que precisa, o registro na junta comercial, a inscrição do CNPJ, já faz tudo junto, né, não precisa estar se deslocando, enfim, ou podendo procurar outros órgãos. Show. Próxima pergunta do Paulo Sérgio Tometich. Fala aí, Paulo. Boa noite. De tudo, obrigado pela conversa e parabéns pela iniciativa de ter sido pioneiro. Eu estou falando de Cidreira. Aqui a gente já tem uma lei de liberdade econômica aprovada na Câmara, mas falta o decreto e acho que o principal problema que a gente enfrenta aqui é justamente da cultura dos servidores, né? A gente tem MEI, por exemplo, ainda até MEI precisa de alvará aqui, eles estão exigindo. Eu soube de uma oficina mecânica que foi fechada durante alguns dias por falta de alvará. E eu queria saber, então, como é que foi essa mudança cultural. Obviamente é diferente quando o executivo tem o desejo, né, de implantar coisa. Aqui talvez a gente tenha alguma resistência e isso dificulta. Mas eu queria saber se teve alguma comissão, algum conselho e como é que isso funcionou. Perfeito. É um absurdo MEI precisar de alvará, né? Assim, a pessoa está querendo iniciar a sua vida, né, a sua caminhada empreendedora, ela já tem que se deparar com tudo isso, né? Aqui funcionou, claro, porque era uma decisão de governo, né? O governo deixou claro que era a sua prioridade implantar essa lei. Nós criamos um pequeno comitê envolvendo as áreas, né, do meio ambiente, saúde, urbanismo, desenvolvimento econômico e procuradoria do município, e eu conduzi todas as primeiras reuniões, também para os servidores, porque a maior parte eram servidores de carreira do município compondo essa comissão, e para deixar claro que essa era uma prioridade do governo, porque a lei em si, em vários municípios a lei é de iniciativa legislativa, né? A lei em si ela é um conjunto de intenções, né? De algumas diretrizes, alguns princípios, enfim, mas ela não tem materialidade se não tiver o decreto para tornar isso na prática como vai funcionar, né? Determinar o dia a dia da administração municipal. Por isso que a gente trabalhou em paralelo, enquanto tramitava na Câmara o projeto de lei, a gente foi trabalhando no decreto e conseguimos publicar os dois no mesmo dia, no dia 8 de agosto. Porque só a lei não vai trazer ganhos significativos. Tem vários municípios que aprovaram a lei, porque os vereadores brigaram lá e tal, e aprovaram, mas aí o executivo não assumiu aquilo como seu, né?
Aí na prática não vai acontecer, o cara vai continuar pagando alvará, vai continuar tendo que ser vistoriado, enfim, né? Então precisa ter essa visão do governo. E claro que tem restrições inicialmente, porque a gente acaba desempoderando muita gente, né? Porque para ter o alvará tinha alguém que dava o amém, né? Tinha alguém que dizia, tu pode, tu não pode, tu pode assim, tu não pode daquele jeito, né? Então tu tira poder, né? Porque diz o seguinte, não, todos podem, né? Olha, todos vocês podem porque eu parto do princípio que vocês vão fazer certo. Então, no início tem uma certa resistência das equipes de fiscalização, coisas do gênero, porque tira poder deles, né? Isso não significa que vai se deixar de fiscalizar, né? Só que a gente vai fiscalizar quando tiver denúncia, né? Porque por mais robusta que seja uma estrutura de fiscalização de um município, não é o caso da maioria dos municípios, não é o caso de Esteio e da maioria dos municípios, né, que tem estruturas de fiscalização pequenas, enxutas. Mas mesmo que um município tivesse uma enorme estrutura de fiscalização, ela jamais seria tão grande e tão eficiente quanto o fiscal chamado consumidor, né? Se eu vou num restaurante sujo, né, que visivelmente não atende às exigências da legislação sanitária, eu vou denunciar esse restaurante, né? Não precisa a prefeitura ter que vistoriar todos os restaurantes que existem na cidade previamente, né, para identificar que tem um lá que não cumpre a legislação sanitária. Não, o consumidor que vai lá, né, ele pode denunciar ou ele não vai lá de novo. E esse restaurante está fadado a fechar suas portas ali na frente porque, né, não vai ter consumidor. Então, tem um pouco de resistência no início, mas depois os próprios servidores conseguem entender que isso é bom para o trabalho deles, né, para o dia a dia deles. Eles não precisam estar sobrecarregados de processos, muitas vezes não dando conta, sendo cobrado, porque o prazo está se esgotando e tudo mais. Não sei se eu deixei alguma coisa pendente. Não, foi ótimo, obrigado, isso mesmo. Obrigado, Paulo. Eu acho que também tem um pouquinho de medo, né? Eu percebi isso aqui nos fiscais e até em contadores. Eles parecem ter medo de abrir e ter problema ambiental, esse tipo de coisa também. Não, tem muito medo, porque é difícil eles entenderem isso, né? Até para o empreendedor, quando diz assim, tá, tu não precisa de alvará. Tá, mas como assim eu não preciso? Mas o que eu vou ter dizendo, né, que eu posso funcionar? Não, tu não precisa ter nada dizendo que tu pode funcionar, tu simplesmente pode funcionar, né? E se tu fizer as coisas corretas, enfim, dentro da lei, vai continuar podendo funcionar, né? Então, mas a pessoa quer ter aquele negocinho pendurado na parede, né, onde a gente entra, né, atrás do balcão lá, o cara quer ter aquela coisinha no quadrinho lá dizendo que ele pode funcionar. É uma coisa meio maluca, mas isso está tão presente na nossa cultura que as pessoas não conseguem visualizar como que não vai ter, né? Como que um negócio funciona sem precisar passar pelo licenciamento da prefeitura, né? Então, até as pessoas conseguirem entender que não precisa, né? Porque em algum momento não se precisou disso. O Estado criou essa regra em algum momento no curso da história, né? Mas lá atrás o cara abria as portas, saía trabalhando sem precisar pagar taxa de alvará, né? Em algum momento, pela nossa cultura, a gente criou essa figura. E agora a gente tem que voltar atrás e dizer que, olha, não precisa, né? Então tem muito medo, não só o medo da arrecadação, mas o medo de não ter processo, né? Assim, o medo e é dos servidores, é do empreendedor, é do contador, todo mundo tem esse receio. Muito bom, é importante ressaltar, né, Léo, essa mudança cultural que se faz aí no dia a dia da cidade a partir dessa mudança de paradigma. E, pessoal, eu estou vendo muita gente aqui que está em situação similar à da cidade do Paulo, aí de Cidreira, onde já existe lei aprovada, mas não regulamentada. E, no caso, a missão de vocês vai ser procurar entender por que não foi regulamentada ainda e, claro, fazer a articulação em âmbito municipal para ajudar a garantir uma regulamentação o quanto antes. A gente está aí também para ajudar vocês. E, deputado, essa questão da cultura ela é tão forte que a gente teve que prever no decreto que está no decreto que quem quiser pode pedir uma declaração de isenção.
porque tem fornecedor, né, na verdade tem cliente de algumas empresas, né, principalmente grandes empresas, que exigem que tem que apresentar um alvará para fornecer para aquela... Vamos pegar, sei lá, o cara para fornecer para o Grupo Zafari, né, o Grupo Zafari exige que ele tem que apresentar o alvará da vigilância sanitária, né, o alvará de funcionamento, tudo isso. Então tem várias empresas, grandes grupos, que exigem. Daí como é que o cara vai chegar lá e dizer, não, eu não vou te apresentar porque não precisa na minha cidade, né? O cara vai dizer, não, mas peraí um pouquinho, tu tá de sacanagem comigo. Como é que tu não tem alvará sanitário? Não, mas eu não tenho porque eu não preciso. Não, isso é migué. Então a gente criou uma declaração de isenção, às vezes em licitação também, né? Em licitação, vai fazer licitação, exige que o cara tenha que apresentar o alvará disso, daquilo. A gente criou uma declaração de isenção justamente para esses casos, porque como isso não está presente na nossa cultura, né, o cara não acredita que não precisa. Então, nesses casos em que ele precisa comprovar que não precisa, aí a gente fornece uma declaração dizendo que a empresa tal, da atividade econômica tal, está isenta de alvará sanitário, do que for. Legal. A próxima pergunta do Rodrigo Hintzel. Manda aí, Rodrigo. Oi, boa noite, gente. Eu falo de Passo Fundo. Na verdade, a minha pergunta era com relação à fiscalização. O prefeito acabou respondendo. Eu vou aproveitar o momento, então, e a disponibilidade. Com relação às obras, prefeito, o senhor falou que foram revistos Código de Obra e Plano Diretor. Tem algum tipo de categorização com relação às aprovações? E o tempo médio para uma aprovação, por exemplo, de uma casa, uma residência unifamiliar? Certo. Isso é uma outra legislação, ela não está dentro da lei da liberdade econômica, né? É uma que a gente está trabalhando agora, inclusive, a nossa meta aqui, no acordo de resultados com a Secretaria de Urbanismo para 2021, implantar a lei de liberdade urbanística. Nós demos o primeiro passo já, instituindo uma lei chamada de alvará imediato. As construções que pelo plano diretor são classificadas como inofensivas, né, residencial, unifamiliar, multifamiliar até 2 unidades, comércio, né, comercial até 400 metros quadrados, 2 pavimentos, enfim, as que são categorizadas como inofensivas dentro do plano diretor, a pessoa entra com a documentação assinada pelo profissional técnico e ela imediatamente ganha o seu alvará para construção e depois, né, aí tem o prazo aí para ficar tramitando o licenciamento em si da obra. Mas imediatamente ela já ganha autorização para iniciar a construção. Essa é a primeira etapa, tá? Porque a gente quer aprovar dentro da liberdade urbanística que não precise nem de alvará para isso, né? Que seja o mesmo espírito da lei de liberdade econômica, né? Essas construções que são sem potencial ofensivo, né? Tendo um profissional técnico que vai atestar que vai ser cumprido, né, a legislação, o plano diretor, o código de obras, enfim, ele está assumindo a responsabilidade. Amanhã, depois, se descumprir, segue sujeito à fiscalização, né? Pode acontecer fiscalização, se tiver denúncia, enfim. Então a gente vai avançar. No nosso código de obras, nós previmos o prazo de análise de 30 dias, tá? Para os processos. A gente vinha, antes da pandemia, 97% dos processos estavam analisados dentro do prazo previsto do Código de Obras de 30 dias. Com a pandemia, a gente saiu um pouco fora desse período, que a gente teve muito afastamento de servidores, é um quadro pequeno, né, de profissionais que atuam na produção de projetos, então a gente teve muito afastamento, exoneração, enfim. Agora a gente está retomando o enquadramento dentro desse prazo. Acho que dentro de algumas semanas a gente vai estar com todos os processos aí já dentro desse prazo previsto. Aí, claro, é um prazo de análise, né? Se a análise apontar diligências necessárias, correções, enfim, aí volta para o profissional técnico fazer os ajustes e dar a reentrada. Mas o prazo de análise que a gente tem previsto no Código de Obras, isso não tinha, né? O código anterior não trazia prazo, né, para administração, a gente previu ali. Mas a ideia é avançar agora para liberalização de muitos desses processos de licenciamento urbanístico, que hoje é ainda, digamos, a única área em que a gente não tem um fluxo
tão otimizado quanto a gente tem já hoje no desenvolvimento econômico, no licenciamento ambiental e tudo mais. Então, a gente avançou já bastante, mas a gente quer avançar mais nisso para que o município se ocupe menos com a construção privada lá e que não causa impacto no município e se ocupe mais com o planejamento urbano realmente, que é algo que é de competência da administração municipal. Muito bom. Próxima pergunta aqui era... Me ajuda, Yuri. Do Paulo Gastal, de Pelotas. Fala aí, Paulo. Depois o Lucas de novo. Lucas, tem mais uma pergunta? É uma nova pergunta ou é uma parte, digamos assim? Se for uma nova pergunta, tu vai pro fim da fila. Pode ser? Uma boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, prefeito Leonardo. Tive há pouco tempo atrás com o prefeito Leonardo, uma reunião aqui em Pelotas, somos colegas de partido, então sou um pouco suspeito para falar, mas parabéns pelo trabalho que tu vem realizando. Obrigado. Saindo um pouco da esfera de esteio e entrando na esfera do nosso estado, a gente tem perdido competitividade com Santa Catarina, com outros estados. Eu acho que é em razão do nosso ICMS. Como é que a gente conseguiria retomar essa competitividade para o Rio Grande do Sul? Seria com a aplicação de uma lei de liberdade econômica ou ela só teria eficácia com a baixa do imposto e com alguns incentivos? Seria que esse é o caminho que nós teríamos que implementar no nosso estado? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Obrigado pela pergunta e pela referência aí elogiosa. O Estado é uma situação mais delicada, naturalmente, porque ele tem um déficit estrutural, né, em que aí qualquer movimentação ela é muito mais sensível. Mas eu acredito que, claro, para além das reformas, para além da simplificação que a gente tem no Estado, eu acredito que o Estado deveria, sim, fazer uma sinalização de redução gradativa, ainda que lenta, da sua carga tributária, para que a gente pudesse competir em condições de igualdade com outros estados, ou quem sabe até ter uma carga tributária menor. Isso poderia ser feito através de alguns gatilhos. O Estado, claro, a gente não pode fazer como a gente fez em esteio, fazer um corte abrupto em 118 alíquotas, né? Seria irresponsabilidade num Estado que já é deficitário estruturalmente nas suas contas públicas, né? A gente tem déficit primário, né? Mas a gente poderia, sim, sinalizar reduções e avaliar o comportamento, reduções gradativas e avaliar o comportamento dessas reduções. Eu poderia sinalizar para alguns setores, olha, a partir de 1º de janeiro de 2022, a alíquota do ICMS vai reduzir 0,25%, 0,5%, sei lá, né? Se a arrecadação se mantiver igual ou se a arrecadação aumentar, nós vamos manter e no semestre seguinte ou no ano seguinte, enfim, daí teria que desenhar o melhor modelo, a gente vai baixar mais um pouquinho, vamos baixar mais 0,25, vamos baixar mais 0,5. Se a arrecadação reduzir, bom, aí eu vou voltar para a alíquota anterior. Né? Tu cria uma sinalização, tu estimula daqui a pouco até investimentos dentro daquele setor, que para que a alíquota se mantenha reduzida vai produzir mais, né? Vai daqui a pouco fazer investimentos realmente que aumentem parque fabril, sei lá, enfim. Né? E aí tu pode ir fazendo isso de uma forma bastante responsável, né? Sem comprometer o orçamento do Estado de um modo geral. Né? Acho que isso seria perfeitamente possível, tu sinaliza isso, vai levar 4 anos, vai levar 10, vai levar 20, não sei, mas se a gente tivesse feito isso há 20 atrás, hoje talvez a gente tivesse, né, uma carga tributária mais razoável no Estado. Né? Não quero aqui parecer simplista, né, de apresentar, mas como é que ninguém pensou, fez, coisa do gênero. Mas eu acho que
algo nesse sentido a gente poderia, não precisa ser para todos os setores, por exemplo, no ISS nós deixamos de fora banco e cartório, foram os únicos 2 setores que a gente deixou de fora, né? Cartório tem preço tabelado, se eu reduzir o ISS para o consumidor final, o cara vai continuar pagando a mesma coisa, porque o preço está tabelado pelo Tribunal de Justiça, então não responde a estímulos, né? E banco é precificado nacionalmente. Se eu reduzir o ISS do banco aqui em Esteio, que é de 5%, em quase todos os municípios é 5%, que é a alíquota máxima, né? O cliente de Esteio não vai pagar menos taxa de juros, não vai pagar menos taxa de manutenção da conta, ele vai continuar pagando a mesma coisa, então não faz sentido, né? Mas as demais atividades que respondem a estímulos, né, diretamente, a gente reduziu todas. Eu acho que no Estado também a gente poderia ter algo nesse sentido. A gente tem um exemplo que é bem bom, que é o da aviação regional, né? O Estado não tinha linhas nenhumas de aviação regional, né, ou praticamente não tinha, e tinha a alíquota do ICMS bastante elevada sobre o combustível de aviões, né? Uma alíquota alta numa coisa que não fatura nada é tributar zero, né? Muitos por cento de nada é nada, né? É lógico. O Estado foi lá, reduziu, né, bastante a carga tributária sobre o combustível de aviões, e agora a gente tem uma malha, né, já está chegando a ser a maior do Brasil em termos de aviação regional. É muito melhor tributar pouquinho sobre um montão do que tributar um montão sobre nada, ou sobre muito pouco, né? Então esse é um exemplo bem prático de um setor que respondeu a um estímulo criado mediante uma redução da carga tributária aqui no Estado. E que se não tivesse acontecido, a gente ia continuar sem ter voos regionais aqui. Próximo é o Lucas, novamente. Opa, prefeito, só para encerrar, né? Agora que eu me lembrei, uma das coisas, pelo menos aqui em Bento, né, quando foi instituída a Lei de Liberdade Econômica, um assunto que foi muito debatido foi a questão do setor gastronômico, né? Porque entrava em discussão a implementação dos food trucks, que se dizia, na teoria, né, que com essa lei de liberdade econômica, ela, ao mesmo tempo em que ela beneficiaria o município, ela também causaria uma grande concorrência entre os setores gastronômicos, né, podendo assim fazer com que estabelecimentos, restaurantes, food trucks acabassem saindo da cidade por falta de atividade econômica em seus caixas. E aí eu queria ver contigo o seguinte, se porventura, né, acontecer assim, Esteio, no setor gastronômico está tendo uma demanda muito alta frente à economia com food trucks, aí chega um determinado período assim que eles acabam saindo do município, porque a concorrência ela está grande demais e toda a grande parte desses estabelecimentos deixem de ganhar suas verbas na hora de vender, né? E aí fica aquela coisa, o estabelecimento saiu, aí é um IPTU a menos, um ISS a menos, uma taxa a menos. Como é que a prefeitura teria, assim, que trabalhar em caso de alguma ocorrência desse estilo, né? É só uma hipótese, mas não quer dizer que vai acontecer, mas vamos supor que aconteça. Né? Eu acho que essa tua colocação, ela é, às vezes, o medo de muita gente. Mas, assim, a gente tem que... Ou a gente acredita em liberdade econômica, efetivamente, né? Ou a gente não acredita. A gente não pode acreditar mais ou menos, né? Eu acredito. E se tiver ampla concorrência, melhor, né? A concorrência estimula o progresso, acaba oportunizando, né, mais opções e possibilidades para o consumidor final, e ele vai ser soberano em escolher aquilo que é bom e que vai ter demanda e que vai sobreviver, e aquilo que não vai ter e que vai fechar, né? Então, isso, claro, pode acontecer, mas é bom que aconteça, tem que ter concorrência, né? Isso
food truck não precisa ter, obviamente, alvará aqui em Esteio, né? Mas daí vai vir food truck de morador de Canoas, de Porto Alegre, de Bento, não sei o que, vai botar o food truck aqui. Bom, ok, né? Faz parte. Liberdade é isso, né? Agora eu não posso querer liberdade para os meus e para os outros restrições, né? Aí não dá, aí eu sou incoerente naquilo que eu acredito, né? Então, vai vir food truck de tudo que é lado, onde tinha um food truck agora tem 100 food trucks. Bom, onde tinha uma opção para o consumidor tem 100 opções. Não tem demanda para os 100 food trucks, tudo bem, vai sobreviver quem tiver um bom atendimento, quem tiver um bom produto, um bom preço e tudo mais, né? Então, esse enfrentamento, em alguma medida ou em algum momento, ele vai acontecer e vai sobreviver, né, quem tem que sobreviver de acordo com a ótica não do poder público, porque hoje o poder público está dizendo quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver, né? Não, só vai sobreviver o cara que pagar essa taxa, o cara que tiver isso, o cara que tiver aquilo, o cara que não sei o que e tal, babá, né? Agora não, olha, todo mundo, né, vocês vão concorrer, e uma economia de mercado é isso, né? Vocês vão concorrer aí, não vai sobreviver todo mundo, porque não vai ter demanda para todo mundo, ok, né? Mas vai ficar aqueles que o consumidor entender que são os melhores, né? E não o poder público, né? Agora, claro, tem outras questões, né? Aí são questões urbanísticas, né? O cara do food truck, ele não pode vir e largar o food truck dele no meio da praça ali, onde ele quiser. Mas aí é uma outra questão, né? Aí não diz respeito ao funcionamento da atividade econômica, né? Ele pode trabalhar, enfim, né? Mas ele também não pode botar o food truck dele em qualquer lugar, né? Agora, se ele quiser, ele vai alugar um terreno aqui em Esteio, né? E quer botar o food truck dele, e ele é de qualquer outro lugar, pode botar. É do lado de um restaurante bom, né? O restaurante e o food truck vão competir, e o consumidor vai dizer, né, se os dois sobrevivem, se um sobrevive, enfim, né? Mas esse tipo de receio pode acontecer. Isso sempre acontece, né? Eu lembro que em 2005 o hipermercado Big veio se instalar na cidade, né? Aí várias pessoas eram contra porque isso ia acabar com os mercadinhos dos bairros, enfim, né? Resultado, o Big já quebrou 5, 6 vezes aqui, mudou de dono 300 vezes, é um caco de supermercado, caindo os pedaços. Agora melhorou porque comprou, outro grupo assumiu, né? E os mercadinhos de bairro estão cada vez mais fortes, né? Bem, tão bonitos, com bom estoque, com bons produtos e tal. Estão concorrendo há 15 anos, né? Mas lá atrás dizia que ia ser o fim dos mercadinhos de bairro. O mercadinho de bairro oferece uma coisa que o Big não oferece, né? A conveniência de estar do lado de casa, de ser atendido pelo seu João, que o cara conhece, que, né, se criou junto com não sei quem, com o pai, né, vende no caderninho, sei lá. Então, é isso, né? Acho que tem que deixar quem quer concorrer e o indivíduo lá decidir quem é melhor e quem não é, né? Se a gente chegasse num grau tal de todos os municípios terem plena liberdade econômica, né, assim como aqueles que vêm de fora aqui para o município, os daqui do município vão para o outro município, né, e vão concorrer lá com eles em condições de igualdade, né? Então, acho que esse é um pouco que a gente tem que fazer esse exercício aí, esse enfrentamento inicial, para que a gente possa ir mudando gradativamente essa cultura que a gente tem. Excelente, muito bom. Então, com isso, acho que deu para ter uma noção um pouco mais concreta aí sobre a mudança que representou aí para a cidade de Esteio. Recomendo o pessoal aí seguir acompanhando, sigam o Leonardo aí pelas redes sociais, que ele com frequência veicula os bons resultados que vem trazendo para a cidade de Esteio, e acho que o bom resultado eleitoral que ele teve ano passado, sendo reeleito com quantos por cento? 85,5%. 85,5%, acho que também traduzem isso, né? E aqui muita gente falou de partido, mesmo ele não sendo do meu partido, acho que é importantíssimo a gente poder saber reconhecer os bons exemplos e gente que faz um bom trabalho aí. E esse é o espírito do Liberta também, né? Que é um projeto que obviamente busca trazer pessoas que tenham essa
essa convergência de valores conosco, sejam elas dos partidos que forem. Obviamente eu adoraria que todos estivessem no meu partido, mas sei que, todas as pessoas boas, claro, né? Mas sei que a vida não é tão simples assim, então acho que o mais importante é buscarmos ter o máximo possível de pessoas com um bom trabalho baseado em bons valores e assim, quem sabe, a gente chega lá e consegue construir o estado com o qual a gente sonha. Então, Leonardo, muito obrigado aí pela tua disposição e disponibilidade. Sei que o dia a dia de prefeito aí é corrido, mas obrigado por compartilhar um pouco conosco da tua rotina e do teu dia a dia. E, pessoal, lembrando que nosso próximo encontro é, sem ser esse próximo domingo, o outro, dia 15 de agosto, com o Rafael Lima. Peço que vocês confirmem presença junto ao Yuri quando receberem a convocatória. E, claro, a missão. Todos aí estão já se debruçando sobre suas missões. Seguimos falando nos grupos municipais. Eu e o Yuri vamos seguir checando com vocês os avanços aí e tal. Leonardo, quer passar um recado final aí para a turma? Eu quero agradecer mais uma vez, deputado Fábio, pelo convite, pela oportunidade. Realmente foi um prazer estar trocando algumas ideias, conversando com vocês nessa noite. Mais do que isso, parabenizar pela iniciativa do Liberta, né, que é isso, né, une pessoas que não precisam necessariamente estar nos mesmos partidos, mas que comungam das mesmas ideias, valores. É isso que a gente precisa, né, num regime democrático como o nosso. É natural que a gente tenha as nossas divergências, nossos pontos de vistas diferentes, e que bom que os temos. Isso a gente tem dentro da família, dentro da casa da gente, né, mas a gente precisa entender que há muito mais pontos de convergência, né, no caso desse grupo aqui, né, do que pontos de divergência. A gente precisa se unir nesses pontos de convergência para que a gente tenha avanços. Se a gente se apegar sempre nos pontos de divergência que a gente tem, ninguém vai avançar nunca para lugar nenhum, e aí aqueles que conseguem convergir, e você sabe muito bem quem são, muitas vezes, acabam dominando o debate político e promovendo aí retrocessos que depois a gente vai acabar tendo que lidar, né? Então, parabéns por essa iniciativa. Eu fico à disposição, né, sempre que precisarem, e espero a visita de vocês aqui em Esteio, especialmente agora na nossa Expo Inter, de 4 a 12 de setembro. Está feito o convite aí para todos. Um grande abraço, ótima noite. Olha, pessoal, grande abraço. Eu coloquei no chat, esqueci de falar, coloquei no chat ali o link da lei e do decreto. Tá ótimo. Maravilha. Então tá, muito obrigado aí, pessoal, a todos. Uma boa noite e vamos em frente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.